Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa aula, então, mais uma aula de topografia. Hoje nós vamos utilizar a apostila e o assunto da aula de hoje vai ser sobre os processos de medição, né? Esse assunto começa na página 7. Você pode observar aí, ó, página 7 da apostila. Vamos só fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, página 7. Você vai observar aí, então, que nossa aula começa aí nessa página. Iniciando aqui, ó, processos de medição. O assunto da aula de hoje, então, dentro do que eu já falei, né, sobre processos de medição, nós vamos analisar quais são esses processos em casos, por exemplo, de dificuldade, né, de fazer um levantamento. Vamos supor que a gente vai fazer um determinado levantamento, a gente chega no local, aí eu me deparo com a pedreira em cima da linha de divisa. Então, no local exato que eu tinha que colocar o equipamento, não colocar o equipamento, mas que eu tinha que fazer a visada, né? Às vezes eu até consigo montar o equipamento num canto da divisa, mas eu não consigo ver a outra parte, o outro canto dessa divisa, a outra extremidade dela. Então, como é que eu faço para poder levantar essa área, fazer o levantamento topográfico dessa área com uma barreira no meio? Pode ser uma pedreira, pode ser um prédio, né? Se for dentro da cidade, pode ser um prédio, qualquer construção, uma área de mata, um brejo, enfim. Então nós vamos ver na aula de hoje como que é possível fazer esse levantamento através de processos e procedimentos, né, na verdade, utilizando a trigonometria para conseguir levantar esses dados. E as metodologias utilizadas também para poder fazer esse levantamento topográfico. Então nós vamos começar aqui com algumas análises. Algo que a gente até falou, né, nas aulas anteriores, tem uma primeira parte aqui, ó, que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma medição num terreno que é plano, e aqui na apostila foi considerado medida suave, né? Por exemplo, aqui, ó, medida em terreno plano. Em terreno plano, simplesmente nós vamos traçar uma linha, né? Isso tudo, pessoal, depois de ter montado o equipamento, né, feito todo aquele processo que nós aprendemos nas aulas anteriores, tá? Calibrado o equipamento, zerado ele. Aqui a gente está falando sobre já o processo de levantamento topográfico acontecendo, já considerando que o equipamento foi instalado, já foi calibrado, já foi zerado, enfim, todos aqueles cuidados anteriores já foram tomados. Então vamos lá. Quando o terreno ele é plano, basicamente a estratégia principal é criar alinhamentos. E esses alinhamentos, como o terreno é plano, não tem barreira ali na frente, basicamente, né, eu vou partir de um ponto A e fazer a visada no ponto B. Lembrando o seguinte, que o equipamento está aqui no ponto A, então nós já fizemos aqui, ó, vamos só mudar aqui, só fazer uma outra representação aqui de cor, considerando aqui que nós já fizemos, então, ó, o equipamento estando no ponto A, já fizemos uma visada de ré, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ré. Já zeramos o equipamento. A ré é uma referência, né? Referência de área, de nível, de local onde nós estamos dando início a esse levantamento. Então, nós visamos aqui, fizemos a ré. Depois, a partir daqui, então, nós fizemos a visada de vante. Ou seja, giramos aí a luneta do equipamento, fizemos a visada no ponto B. Então, isso aqui é o que nós chamamos de vante. Lembrando o seguinte, ré, então, de referência e vante em frente, né? Então, num terreno plano, um terreno simples, onde não tem barreiras, o procedimento é mais simplificado. Basicamente, a gente traça esse, né, alinhamento entre os pontos A e B. Bom, seguindo então para o nosso próximo exemplo aqui, ó, e na apostila, olha só. A medida de A para B deve ser realizada colocando um operador em cada extremidade com uma baliza sobre cada ponto topográfico. Neste caso aqui, ó, é só mesmo uma orientação, a gente já comentou sobre isso na sala. Basicamente existem aqui vários operadores de baliza, né, e o equipamento está neste ponto aqui, ó. Então a pessoa está fazendo a visada em vários pontos ao mesmo tempo, ó. Então você tem aqui, ó, este ponto, este e este.
Então, através do equipamento instalado em um determinado ponto, você consegue visar vários outros pontos ao mesmo tempo. Neste caso aqui, quando a gente trabalha com um tipo só com um operador, ele vai ter que passar por todas essas etapas. Agora, quando a gente está trabalhando com mais de um operador, é possível você pegar vários pontos ao mesmo tempo. Então, continuando aqui, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque a gente já comentou isso anteriormente, né? Vamos passar mais rápido aqui. Terceira situação, quando a medida é chamada de medida íngreme, ou seja, eu vou fazer um levantamento topográfico no morro. Como que eu faço esse levantamento? Neste caso, eu comentei com vocês na sala de aula que se a gente estiver fazendo, por exemplo, o levantamento de uma área, para saber apenas o tamanho dessa área, ou seja, as medidas perimetrais, eu quero saber, por exemplo, vamos supor aqui, ó, um determinado terreno, eu quero saber qual que é o tamanho dessa área, quantos metros quadrados tem essa área, ou quantos metros, né, eu tenho aqui neste perímetro, todinho aqui do terreno, ó. Então, se eu quero saber a distância circular, né, ou perimetral desse terreno, ou o tamanho da área, eu não preciso levar em consideração as altitudes do terreno, ou seja, as diferenças de nível do terreno. Basta eu fazer o levantamento considerando essa área, aliás, desconsiderando, né, a altitude do terreno. Agora, se o levantamento, no primeiro caso que eu estava falando, o levantamento ele é planimétrico, né? Então, se eu estiver considerando apenas o planimétrico, eu não preciso, então, considerar aqui as diferentes cotas, que é as diferentes altitudes do terreno. Agora, se o levantamento, ele, além de plano, ele também, né, além de plano, ele também for altimétrico, se ele for também altimétrico, eu tenho que considerar então as diferentes cotas do terreno. Então a gente tem aqui, ó, o ponto A, C, D, E, F e B. São várias cotas diferentes. Se a gente traçar, por exemplo, olha onde que o equipamento está. O equipamento está aqui, ó. Se a gente traçar, por exemplo, onde esse bonequinho está aqui pisando, né? Se a gente traçar aqui mais ou menos uma linha aqui, ó, e considerar, deixa eu só trocar aqui a cor, para ficar mais fácil aqui o entendimento, né? Se eu considerar, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma altitude, aqui um pouquinho mais alta, aqui mais ainda, e assim vai, ó. Então eu tenho várias altitudes no terreno. Então isso aqui, ó, o procedimento que nos permite colher esta informação e utilizar essa informação, que nós chamamos de altimetria. Altimetria. Eu cheguei a comentar com vocês na sala de aula que quando a pessoa, por exemplo, precisa de um serviço topográfico para ele saber, então, qual que é o tamanho da área dele, as medidas perimetrais, a gente não pega essas informações aqui, não precisa. Ou mesmo que você faz a coleta, que às vezes o equipamento já está programado para isso, mas a gente não utiliza para saber o tamanho da área. Agora, quando é um projeto, principalmente na área de edificações, esta informação aqui, ela é muito importante. Sem essa informação aqui, basicamente, você não tem como trabalhar com edificações. Por quê? São as diferenças de níveis que vão mostrar para mim, principalmente, o tipo de técnica que vai ser utilizado para construir ali, né? Ou se eu vou ter que cortar, se eu vou ter que aterrar, se eu vou ter que... Enfim, quais são as técnicas, né? O processo de planejamento em si vão depender dessas informações altimétricas do terreno. Bom, então, agora nós vamos analisar algumas práticas mais algumas práticas no processo de medição. Até agora nós vimos, então, a situação no caso do plano, né? Voltando aqui, ó, só para a gente relembrar, quando o terreno é totalmente plano, as técnicas que nós utilizamos, quando o terreno, né, é inclinado, e agora nós vamos para mais uma parte aqui de aplicação, principalmente da trigonometria.